Olá, boa tarde. E não teve surpresa na final da Série Ouro de futsal. A CBF sobrou na decisão com a Ser Santiago e festejou mais um título do estadual organizado pela Federação Gaúcha da modalidade. Nos confrontos decisivos foram 2 vitórias, a última delas no sábado, uma goleada por 5-0 diante da sua torcida, no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa. Como já tinha levado a melhor em Santiago por 4-2, a CBF nem precisava da vitória no segundo duelo entre as equipes. Isso na teoria. Na prática, a Laranja foi para cima do adversário desde o começo, e com um primeiro tempo demolidor, os gols foram saindo com naturalidade. O placar antes do intervalo já estava em 4-0, gols de Barbosinha, Michue, Marcola e Juninho. Após o descanso, o ritmo da partida não foi o mesmo. A CBF não forçou muito e nem precisava, com tão elástica vantagem no marcador. Do outro lado da quadra, a Ser Santiago até que lutava muito, mas sem assustar os donos da casa. No humor no segundo tempo, destaque para o golaço de Michue, o seu segundo no jogo. Uma despedida em grande estilo para um dos grandes ídolos da torcida laranja. O Ala está encerrando a sua segunda passagem pelo clube e antes do começo da partida foi homenageado pela direção com uma placa de agradecimento. Nas contas da temporada, a CBF termina o ano com 3 títulos oficiais: a Copa dos Campeões, a Copa RS e o Gauchão Série Ouro. Já a Ser Santiago fecha 2025 com 2 vice-campeonatos, na Copa RS e na Série Ouro, mas com uma conquista importante em nível nacional, a Taça Brasil da Primeira Divisão. Festa em Carlos Barbosa, tristeza em Erechim. O Atlântico só empata com Jaraguá e adia o sonho do bicampeonato da Liga Nacional de Futsal. Sabe aquele jogo em que quase nada dá certo? Pois foi o que aconteceu com o Atlântico no duelo de volta pelas semifinais da Liga Nacional, a principal competição de futsal do país. Precisando vencer no tempo regulamentar, após a derrota por 3-1 na primeira partida, o Galo entrou em quadra embalado pela energia do chamado sexto jogador, a sua torcida, que mais uma vez lotou o Caldeirão. Só que o Jaraguá, é claro, tinha outros planos. Com menos de 2 minutos no cronômetro, o time catarinense gelou o ginásio, quando o Juan abriu o placar. Aos 11, Tatinho chutou de longe e ampliou a vantagem, aproveitando um momento de superioridade numérica. Por 2 minutos, o Atlântico ficou com um jogador a menos por conta da expulsão de William. Mas nada estava perdido. Serginho descontou para a equipe gaúcha e o empate até esteve à vista antes do intervalo, quando Vilela acertou o travessão. Mas os azares do Galo continuaram no segundo tempo. Depois de nova expulsão, que dessa vez não resultou em mudança no placar, vem o gol contra de Helenilson. Meio na raça, meio no desespero, o Atlântico ainda buscou o empate, com gols de Canabarro e mais um de Serginho. Mas não deu para mais nada. E o sonho do bicampeonato da Liga Nacional de Futsal ficou adiado para 2026. Das quadras de futsal, vamos para uma das maratonas mais conhecidas do mundo, a de Nova York. E uma moradora de Monreuter foi até lá e depois de 2 horas e 41 minutos, cruzou a linha de chegada como a melhor brasileira e campeã master da prova. Estou falando da maratonista Marley Willers e a nossa convidada de hoje aqui no TV Esportes. Boa tarde, Marley, seja bem-vindo ao TV Esportes. Boa tarde, agradeço imensamente a oportunidade de poder estar mais uma vez aqui contando um pouco da minha história e representando, a corrida de rua junto com vocês. Do Vale dos Sinos para Nova York e com uma vitória, mas um monte de coisa que vem junto, né? O teu treinador já tem outros planos, mas para começar, como é que iniciou a maratona na tua vida? A maratona iniciou na minha vida de uma maneira bem desproporcional, né? Na verdade, eu não tinha intuito de
fazer uma maratona pensando em ser profissional um dia, né? Então, com certeza, foi uma construção aí ao longo agora são quase 8 anos dedicada à corrida de rua, e a gente foi construindo uma carreira, uma história, e sim, né? Agora a gente já comemorou, já está reorganizando tudo, porque o ano de 2026 já está aí, e temos grandes projetos para encarar no próximo ano. Como é que é esse Mundial para faixa etária? Na verdade, aqui no Brasil não se fala muito, né? Mas fora, os países, eles têm a corrida muito presente, né? O Brasil cresceu muito nesses últimos 5 anos, veio muito em massa, né, o movimento da corrida de rua, mas lá em Nova York e em outros países esse Mundial já acontece há muito tempo. Então o Mundial Master, ele é uma competição que aconteceu dentro da Maratona de Nova York, e aí atletas acima de 40 anos têm uma competição separada. Então a minha categoria é de 45 a 49, porque eu estou com 47 anos hoje, então eu competi nessa categoria e me tornei campeã geral ali no momento, porque o meu tempo foi mais baixo de todas as categorias. Então, com certeza foi uma grande satisfação para mim, né? Hoje poder estar representando as mulheres master aí brasileiras com muito orgulho. E como é que impactou isso na cidade, a mulherada vendo uma moradora daí, lá em Nova York? Com certeza o carinho é muito grande, né? Porque às vezes a gente vê os números, as pessoas dos grandes centros, né, do Brasil. Então, uma pessoa sendo daqui, né, e tendo algumas limitações que a gente acaba tendo por ser mais do interior, não estar próximo de grandes clubes e de grandes momentos, eu acho que causa um impacto muito positivo principalmente assim, de motivação e incentivar as pessoas para elas perceberem que, indiferente, né, da idade que você tá, a posição que você ocupa, não só na corrida, mas na vida, né, e na profissão, você pode fazer grandes mudanças e pode fazer grandes feitos, né? Basta a gente acreditar muito sempre, se aproximar de boas pessoas e trabalhar bastante para que isso aconteça. Marlene, para chegar em Nova York, claro, tem inscrição, mas tem também a passagem aérea, a estadia, teu treinamento. Como é que funciona tudo isso para ti? Como é que funcionou tudo isso para esta maratona de Nova York? Na verdade, né, eu fui construindo uma carreira e depois de eu tô quase 8 anos na corrida, então depois de quase 5 anos me dedicando e dedicando todo o investimento que eu tinha, o dinheiro que eu tinha, eu consegui patrocínios. Então hoje eu sou uma atleta patrocinada pela marca Fila, tenho um empresário de Porto Alegre, mas agora uma empresa local aqui, a Voles Colchão. Mas a gente precisa se manter, né? E não é fácil se manter um esporte individual. Nessa questão de governo mesmo, a gente tem pouca estrutura e pouco incentivo e poucos projetos para isso. Então eu me mantenho na cozinha ainda, eu tenho as minhas atividades, mas ainda consegui dar um grande passo, que eu sei que muitos atletas aí que performam não têm a oportunidade, que é ter patrocínios. Mas eu fui por minha conta própria, a inscrição eu paguei, minha viagem, tudo foi com o meu investimento, né? Mas além de eu estar competindo e ter os patrocinadores, também eu me envolvo aí, eu tenho o projeto dos meus treinões, que eu vendo para as empresas. Agora a gente está entrando nas escolas também, tem as minhas palestras, então são tudo rendas que a gente vai agrupando para poder fazer esses grandes momentos e viajar, né? E poder fazer essas provas de alto nível aí. Claro, traz um bom retorno para a gente de visibilidade e de conquista, mas existe um investimento por trás disso. E como é que está o calendário agora para 2026? Agora a gente está organizando ainda, né? Não tenho ainda a certeza, mas a minha ideia é no primeiro semestre fazer a maratona, o Mundial Master ano que vem vai acontecer na África do Sul. Então estou vendo também essa questão financeira também, como é que a gente vai fazer para mim poder fazer o Mundial lá. Vou fazer a maratona da New Balance, que é em Porto Alegre, em metade de julho. E aí, final do ano, pretendo fazer a maratona de Valência, que é no início de dezembro, que a gente vai para questão de tempo, né? Porque para a gente que é atleta também é importante estar no ranking brasileiro das maratonas. Eu agora, se eu não me engano, eu devo estar em quarto ou quinto no ranking brasileiro, não master brasileiro, né? Então a gente está sempre ali para poder estar numa boa posição também e ter uma boa representatividade. Marlene, parabéns pelo sucesso, pelos frutos colhidos do teu esforço e que 2026 seja ainda melhor. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço. Falei aqui com a maratonista Marlene Willers. E no domingo teve Maratona de Caxias do Sul, com a presença de mais de 1.000 corredores de 10 estados diferentes. A prova contou com as distâncias de 5, 18 e 42 quilômetros, com largada e chegada no Centro Universitário Uniefetec, no bairro Cinquentenário. Na prova masculina da maratona, Gabriel Picarelli cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, com o tempo de 2 horas, 34 minutos e 27 segundos. Entre as mulheres, a vitória ficou com Kátia Angélica Salvador, que concluiu os 42 quilômetros em 3 horas, 38 minutos e 8 segundos. Os 5 primeiros colocados gerais, masculino e feminino, receberam prêmios que foram de R$ 1.500 para os campeões até R$ 650 para o quinto lugar. A Maratona de Caxias do Sul teve o apoio da Prefeitura Municipal e do Clube de Corredores da cidade. A prova principal reuniu 106 corredores, enquanto o percurso de 18 quilômetros somou 178 participantes. A distância de 5.000 metros foi a mais popular, com 727 inscritos. Passo Fundo vence 7 extra e conquista pentacampeonato estadual de vôlei feminino. No sábado, a equipe B8 UPF devolveu a derrota sofrida dentro de casa para a Associação Vôlei Venâncio no primeiro jogo da decisão. Desta vez, a equipe passofundense dominou a partida, fazendo 3-0, parciais de 25-17, 25-16 e 25-23. Depois do revés dos 3-1 em casa, só a vitória interessava as atuais bicampeãs consecutivas. Com o resultado positivo, a série empatou em 1-1, obrigando a realização do Golden Set. No set extra, a UPF manteve o volume de jogo e conseguiu fechar em 25-21, conquistando o pentaestadual, 3 deles consecutivos. O estadual encerra a temporada do time de Passo Fundo. Além de manter a hegemonia no Campeonato Gaúcho, o time disputou pela primeira vez na sua história uma competição nacional. Jogou a Superliga Nacional C no mês de agosto. O grupo também foi campeão dos Jogos Universitários Gaúchos e semifinalista dos Jogos Universitários Brasileiros, disputados em Natal, no Rio Grande do Norte. O Caxias Basquete venceu ontem à noite o Cruzeiro por 78-63 no ginásio do SES em Caxias. Esta foi a 5ª vitória do clube na Liga Nacional. E com imagens dessa partida, nós vamos nos despedindo por hoje. E o TV Esportes volta amanhã ao 12h15 ao vivo. Boa tarde!